Olá! Olha, no próximo dia 16 é o Dia Nacional dos Ostomizados. Você sabe que tipo de procedimento é esse? Você sabe do que se trata? A gente vai conversar sobre isso e muito mais agora. Roda a vinheta. Então vamos falar um pouco mais sobre esse assunto? Estão aqui comigo e podem entrar já a doutora Nubiélia Carvalho, cirurgiã do aparelho digestivo. Muito obrigada pela sua presença, fica à vontade. E a Marcela Ferro, ela que é farmacêutica, que traz aqui também muita novidade sobre muitos equipamentos, não é isso, Marcela? É isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre ostomização, né? Afinal de contas, tem alguma diferença entre ostomizado e estomizado, doutora? Me responda essa pergunta também. Na verdade, o termo certo é ostomia, que é uma comunicação, e aí tem várias indicações diferentes. A mais comum é a comunicação que a gente faz com o intestino, que é a colostomia. Mas existe a ileostomia, que já é do intestino delgado, e existe alguns casos também de ureterostomia, que é quando a gente faz a comunicação com a parte urinária. E aí, como é que acontece tudo isso? Por que então a pessoa tem que ser ostomizada? E tem alguns casos aí, né, para isso? Tem. Quando a gente faz alguma ressecção do intestino, o ideal, né, no mundo ideal, nas condições ideais, a gente sempre tenta fazer uma reconstrução, que é uma recostura do intestino. Mas muitas vezes isso não vai ser possível por uma cirurgia de urgência, um paciente que já tem cirurgia prévia, às vezes pela própria condição clínica que levou àquela indicação cirúrgica. Então, quando isso não é possível, quando o paciente evolui com uma complicação da cirurgia, por exemplo, se um desses pontos ele abre, que a gente chama de precisa fazer uma reoperação, então a cirurgia para isso é a gente fazer a ostomia, que nesse caso vai evitar o risco de abrir, de ter contaminação do abdômen, e vai ficar aquela comunicação, que ela pode ser, né, a ostomia, ela pode ser temporária, e em alguns casos ela é definitiva, dependendo do quadro da indicação. E aí, para quem está em casa entender, né, gente, a ostomia acontece quando há, então, a bolsa, não é isso? Isso. Que bolsinha é essa? A gente está vendo muita Preta Gil também falando sobre esse assunto, né, uma pessoa, assim, realmente influenciadora, que a gente conhece a Preta Gil, né, enfim, artista, e, enfim, cantora, compositora, filha de Gilberto Gil, que passou por um momento delicado, continua passando, e aí trouxe à tona tudo isso, né? A questão desses estigmas, a questão do preconceito, a questão de se mostrar também ostomizada, né? Ainda há realmente isso? Vamos explicar para quem está em casa entender. É aquela bolsinha que é acoplada aqui, não é isso? Isso. Aqui nessa área aqui do intestino, não é isso? Mais embaixo. Acoplada no abdômen e tem uma comunicação direta do intestino. Então, a pessoa vai ter a saída de fezes por aquela bolsinha, né? E urina também, doutora? Existe a indicação específica de saída de urina, né? A maioria tem só a comunicação do intestino, que aí seria a sua saída de fezes. Mas existe também a de urina, e aí não é do caso dela. E a gente vê, né, que a gente vê a Preta Gil realmente com isso. A gente estava conversando até aqui em off, né, doutora, sobre a questão desse costume, né, das pessoas de verem realmente aquela cena, né? Não é muito comum, claro, mas como é que o psicológico também desses pacientes lidam, né? Claro, cada caso é um caso, há pessoas que reagem de formas diferentes, óbvio. Não somos todos iguais. Mas, assim, ainda há realmente esse preconceito, esse estigma com isso? Infelizmente, assim, o que chega ainda para mim de alguns pacientes é que existe esse estigma. Eu tenho, infelizmente, alguns casos de pacientes que tiveram uma certa reclusão social por deixaram de fazer o seu lazer, às vezes de ir para a igreja, de sair em público, porque a bolsinha podia fazer algum ruído e gerava um certo desconforto local, as pessoas ficavam olhando, a pessoa não se sentia à vontade. Então, infelizmente, existe esse tabu que tem que ser quebrado. A pessoa, às vezes, não vai para uma praia, não vai para um espaço público. E, assim, já é tão difícil para o próprio paciente, porque lidar com a bolsinha, fazer a limpeza, fazer a troca, ter essa nova adaptação na sua vida já é uma certa dificuldade. E você levar um desafio, né? E você levar isso para o âmbito social, então, assim, é uma dificuldade a mais que esse tabu gera, infelizmente. Acho que é por isso que é importante, né, esse Dia Nacional falar sobre isso, com certeza. Falar sobre isso, como a gente estava falando também em off aqui, a gente realmente divulgar essas informações, para que a partir disso, as pessoas conhecendo melhor, mais sobre o assunto, elas possam entender e olhar de outra forma, né? Essas pessoas, esses pacientes que são ostomizados e que precisaram passar por essa mudança no corpo. Mas graças a Deus, como a gente estava falando, né, Marcela, existem muitas novidades no mercado, né? Que bom, a tecnologia está a nosso favor em relação a isso, né? Me conta aí um pouquinho sobre essa bolsa, o que tem aí de novidade.
A Marcela, para quem não sabe, né, Marcela? A Marcela, ela é farmacêutica, mas ela também faz parte de uma empresa realmente especializada nesses itens, nesses produtos, nesses equipamentos. Me fala um pouquinho sobre isso para quem está em casa. Então, como a doutora falou, né, é uma nova condição de vida, né, para esse paciente, para esse usuário, né? Costuma-se dizer que é a cirurgia da vida, porque ele vai fazer o fisiológico dele saindo por outro, né, pelo abdômen. Então, é muito importante a gente dar visibilidade para essa deficiência. É uma visibilidade, aí a gente tem Preta Gil, teve Luciano Zaffi, já teve alguns, né, artistas que conseguiram dar essa visibilidade. E a maior importância, né, hoje para um usuário que chega para a gente é a segurança do equipamento que ele utiliza. Entendo. Então, 80% desses usuários falam que tem medo do vazamento. Sim. Porque o vazamento causa constrangimento. De repente causa estão no exatamente, evento, num evento, num banco, como a doutora falou, numa praia. Então, o que as empresas que fabricam, né, essa tecnologia, a gente precisa dar qualidade de vida, segurança, imagina a responsabilidade, né? Segurança para esse paciente, para que ele não tenha o vazamento, porque a causa do vazamento causa os problemas de pele. Então, aí você tem constrangimento, você começa a adquirir outro problema que é a sua pele e você começa a conviver, né, com uma situação não muito agradável. Então, um equipamento, o que é que um equipamento, uma tecnologia pode ser boa? Ela precisa ser compatível com a tua pele, ela precisa te dar segurança para você fazer os seus movimentos, né, adequado. O que é bom para a Marcela não vai ser bom para a Joana, porque cada corpo é um corpo. Então, a gente não avalia só uma estomia, a gente avalia todo o perfil abdominal desse paciente para fazer um encaixe desse equipamento, né? Fora os equipamentos, a gente tem todos os adjuvantes de pele que a gente pode tratar essa pele para receber o equipamento. Isso porque, para quem não sabe, é uma bolsa que ela é anexada, ela é pregada. Ela tem uma bolsa de uma peça, é um equipamento de uma peça que você vai colocar aqui no abdômen, fica só uma peça. E existe o equipamento de 2 peças, que você coloca a placa e encaixa um saco nessa placa. E é um adesivo? É um adesivo, aí, entendi. Importante, um adesivo compatível com a pele, um adesivo que tenha tecnologia, que você possa fazer a retirada sem agredir a tua pele. Né? Qual é o grande desafio para um usuário hoje de estomias? Ele não recebe a quantidade adequada para fazer a sua troca. Tipo, ele recebe 30 dias, ele não recebe 30 bolsas. O ideal era que ele fizesse essa troca diariamente, né? Num equipamento de 2 peças, que ficasse a placa e ele retirasse apenas o saco. Estar sempre higienizando, porque ele precisa higienizar e precisa recolocar o equipamento nele. Então, a tecnologia, ela precisa realmente, né, ter essa segurança, ter essa adaptação com a pele do paciente e, fora isso, ele tem os adjuvantes para tratar a pele dele se ele tiver uma dermatite, caso ocorra um vazamento, né? Porque imagina fezes ou urina em contato com a tua pele. Vai começar a causar umas dermatites e a gente tem que tratar, tá? E fora isso, a gente tem, como eu falei, os equipamentos de uma peça e de 2 peças. E o que se tem assim no mercado quando a gente está falando de material, né? Você estava falando de algumas novidades em relação a isso? Então, né? Hoje, né, a gente tem um equipamento que chegou novo no mercado, que ele tem várias características, como uma bolsa de colostomia, filtro de carvão, porque o filtro é que absorve os gases, né, que recebe. Hoje, né, nessa nova tecnologia que a gente recebeu, ela não tem apenas um filtro, ela tem um pré-filtro que recebe os gases e distribui para o principal, porque imagina um balão recebendo gases e inflando, porque não é lavada a bolsa. Quando lava, você perde a função do filtro. Então, lava a bolsa, o filtro vai inchando e a bolsa vai inchando. Imagine a gente aqui com nossa roupa e o balonamento. Isso é um constrangimento enorme. Então, o que tem de novo no mercado é uma bolsa com um filtro que possa redistribuir os gases e não fazer esse balonamento, tá? A base dessa bolsa, ela vem mais flexível para que o paciente não fique, ele possa se movimentar e o equipamento acompanhar o movimento desse corpo.
Terceira característica, ele vem numa cor cinza. Foi feita uma pesquisa com vários profissionais de saúde para definir a cor do equipamento, para que coloquem numa blusa que a doutora está branca ou na minha, não apareça o equipamento, para não causar constrangimento. Descrição. Ruído, como a doutora falou, então não pode ter plástico, tem que ser tipo um TNT, um tecido que não faça o barulho também, para dar descrição. Para a gente estar aqui gravando e poder realmente usar o microfone de lapela em pares, por exemplo. Exatamente. Né? Então, é esse equipamento novo que já chegou com essas características, tá? E o adesivo, sempre tem que ir reformulando esse adesivo, como você disse, em contato com essa pele, para que essa pele receba ele bem e não seja agredido. Agora, essas mudanças, eu penso, Marcela, que são feitas também em conjunto com esses pacientes, né? Sim. São demandas de pacientes, né? Isso tudo é estudado, isso tudo é exatamente testado, né? Como é que é? Hoje a gente também fala muito, eu trabalho numa empresa que é dinamarquesa, então assim, a gente sempre fala, os estudos a gente precisa estudar no nosso tipo de paciente com o nosso tipo de clima, né? Então, lá na Dinamarca vai ser um tipo de pele, um tipo de clima. Hoje é desenvolvido lá, estudos são feitos lá. A primeira bolsa de colostomia que foi criada no mundo foi pela empresa que eu trabalho, porque a irmã dela ficou colostomizada e ela foi desenvolver o tipo de equipamento para dar qualidade de vida. Então, os dinamarqueses são pioneiros. Exatamente. Nisso. Então, assim, aí quando o equipamento chega no Brasil, a gente já começa a fazer alguns tipos de, não vou dizer que teste, que o produto já foi testado, que já tem Anvisa, né? A gente vai começar a fazer as avaliações nos nossos pacientes, com os nossos climas, porque imagine, Norte e Nordeste tem um tipo de clima. Sul já é outro clima e isso interfere na durabilidade do equipamento no paciente. Nossa, até isso realmente. Clima, né? É um desafio constante, né? Eu imagino para esses pacientes também, né? Que tem que conviver com o nosso calor daqui. Sim. E eu acho que aí o maior desafio, né, nosso, profissional de saúde, como a sociedade em si, é dar visibilidade. Viver com a estomia é um desafio, né? Como a doutora falou, por diversos tabus. Então, assim, a gente precisa dar visibilidade para eles e dar garantia e qualidade de vida. Porque após essa cirurgia, é outra vida. E ele pode sim viver, né? Com todos os recursos que ele tenha, se ele tiver uma boa assistência. E hoje aí no mercado, todas, né, as empresas, elas oferecem essa assistência, tá? Gratuitamente. Doutora, agora vindo assim para um lado mais humanizado, né? Assim, decidiu-se fazer então a cirurgia, deu-se aquele diagnóstico, é preciso chegar a esse ponto, né? Porque acredito que nem todos os casos são assim, né? E como é que é trabalhado isso no paciente? Existe uma equipe multidisciplinar em relação a isso? O paciente pode ser encaminhado a um psicólogo, alguém que possa conversar com ele, né? A gente sabe que isso pode acontecer de outras idades também, né? Tanto os mais adultos quanto os mais jovens também. Como é que isso é trabalhado? E é importante realmente trabalhar isso, como você disse, para poder não ser tão impactante, né? E chocante para aquela pessoa, porque vai ser uma outra rotina, né? Vai ser uma rotina totalmente mudada, né? Não impossível, claro, mas vai ser uma rotina totalmente diferenciada do que já se vive, além de você ter que conviver realmente com o diagnóstico, né? Como é que é trabalhado isso? Você mesma, que é profissional de saúde, você chega, conversa com o paciente, explica como é que vai ser, me conta para quem está em casa entender. Quando tem a indicação da cirurgia, muitas vezes é uma cirurgia de urgência. A gente não tem esse tempo de preparar tanto o paciente. E assim, eu que vou chegar ao paciente, o cirurgião que chega no paciente, e vai falar sobre a possibilidade de ser uma cirurgia que termine com uma ostomia. E assim, eu sempre tento ser muito clara, né? Toda vida que a gente trabalha com o intestino, existe esse risco. Então, eu converso muito com o paciente, se a cirurgia é de urgência, existe esse risco maior. Dependendo do quadro que for o paciente, qual for o diagnóstico dele, também pode ter um risco maior da ostomia. E o que eu sempre tento deixar muito claro é que a ostomia, ela salva a vida, né? Sim, então, assim, o paciente, ele precisa entender que muitos pacientes meus, eles estão vivos porque eles são ostomizados. Porque é catastrófico as complicações quando a gente não faz a ostomia, ou quando a gente, por conta de um tabu ou por conta de um receio, forçar uma anastomose que às vezes ali não seria a condição ideal. Então, eu sempre falo, para qualquer cirurgia intestinal, eu falo sobre o risco da ostomia para o paciente, já antes da cirurgia,
A gente vai conversando depois, se de fato o paciente for ostomizado durante a cirurgia, existe essa conversa com a família, a gente vai conversando sobre os cuidados, referencia para uma equipe que faz a assistência. E no hospital, geralmente sim tem a equipe multidisciplinar, e se eu ver que há uma indicação, se existe uma certa resistência, se o paciente está tendo alguma dificuldade a mais, a gente conversa com a equipe multi para ter essa abordagem maior. Você percebe que há uma certa reação em relação a isso? Com Resistência, com sim, certeza. em relação a isso? Existe assim um grande receio, um grande medo do paciente. Quando você não fala conseguir, de que repente, existe lidar, o risco né, da com o futuro. bolsinha, então ele já fica... É, assim, é um drama a mais, né? Você está precisando fazer uma cirurgia de urgência, poxa, e ainda tem o receio de ficar com a bolsinha. E o pior é que eu andei lendo que geralmente são pacientes com câncer, né? Estado avançado até às vezes, né? Que realmente tiveram um diagnóstico tardio, não sei, ou que já vem há um tempo lutando com isso. Quer dizer, o psicológico do paciente já está muito detonado, né? E aí quando a gente vê e ainda passar por isso, né? Imagina o tanto de perguntas que devem mudar a cabeça desse paciente. Acho que é também importante a gente estar falando sobre isso, assim, abertamente, porque a gente informa as pessoas, né? Sobre, peraí, não é, assim, o fim do mundo, né? Não. A gente consegue conviver, a gente tem equipamentos muito tecnológicos muito à frente já em relação a isso, em relação a material, em relação... E também cirúrgico, né? Sim. Hoje a cirurgia já está bem mais avançada. Está menos invasiva até, doutora, ou não? Está menos invasiva. Na cirurgia de urgência a gente perde um pouco ainda, mas assim, comparando aos últimos anos, com certeza, a gente consegue fazer cirurgias menos invasivas, cirurgias com tempo cirúrgico menor. Então, assim, com certeza a gente teve muito avanço de material do intraoperatório também. O SUS faz esse tipo de cirurgia? Faz sim, com certeza. Justamente para esses pacientes que vêm em caso de emergência. O SUS é carro-chefe nesse tipo de cirurgia, porque a gente recebe muita urgência, né? A maior demanda vem do SUS. A maior demanda vem do SUS. E o perfil desses pacientes, qual é? Realmente são mulheres, homens ou variam um pouco? A maioria realmente que está relacionada a câncer, né, a neoplasia, são pacientes mais, numa faixa etária maior, acima dos 50, 60 anos de idade, principalmente pacientes idosos, que já chegam no quadro de obstrução. Mas existe esse perfil de pacientes jovens que está mais relacionado a doenças inflamatórias. Aí a doença de Crohn entra aí como a principal indicação para a ostomia em pacientes jovens. A doença de Crohn? Desculpa, a doença... me ignorância. Mas é melhor perguntar do que a gente deixar subentendido. A doença de Crohn é uma doença inflamatória do intestino e ela pode causar vários pontos de inflamação que podem gerar estenoses do intestino. Que são interrupção do fluxo. Ah, tá. E aí, às vezes, em alguns casos, tem a indicação de cirurgia, que a gente tenta não fazer a ostomia, só que é uma inflamação crônica, não é uma doença que você faz o controle, mas ela não tem cura. Então, a pessoa vai conviver muitos e muitos anos com essa doença. E em algum momento pode ser necessária a ostomia, porque já tem um intestino que já está tão inflamado que não tem mais condições de fazer uma ressecção e uma reconstrução daquela área ressecada. Mas é um diagnóstico também muito delicado, né, de se ter, né? Existem sintomas. Eu acho que de uma forma geral, toda doença, principalmente doenças crônicas, mas um câncer também, todas as doenças, elas podem ter um impacto diferente para quem vai receber. Então, se eu recebesse o diagnóstico de diabetes, para mim seria um grande impacto. Então, toda doença você tem que ter o cuidado, né, do acompanhamento, de dar a notícia para o paciente, de ter um acompanhamento multidisciplinar, para esse paciente se sentir bem, assim, abraçado, né? Então, assim, nesse nosso programa, que a gente já tem que encerrar, o tempo é muito curto, mas foi muito bom recebê-las aqui, porque a gente informa, né, um pouco sobre isso. A gente estava falando aqui dessa data nacional, desse dia nacional, dedicado ao ostomizado, que é no dia 16, dia 16 desse mês. Várias mobilizações são feitas em todo o Brasil, por isso que é tão importante a gente estar recebendo aqui a doutora, né, a farmacêutica também, para a gente falar sobre isso, Marcelo e a doutora Nubiélia. Vamos deixar então uma mensagem para quem está em casa, né, doutora, assim, para a gente, até de otimismo mesmo, né, para quem passou por isso, para quem precisará de repente passar por isso, quem corre o risco de passar por isso, que realmente vida que segue, né? Exatamente. A gente vê aí vários exemplos de pessoas que estão bem, vivendo super bem com isso. Até estava seguindo uma influenciadora um dia desse também, ela nem é muito conhecida. E eu a conheci por causa disso, que eu estava pesquisando muito sobre o tema. E ela faz vários vídeos mostrando como faz a limpeza e tudo. E para ela já é uma coisa tão automática, tão natural. Ela deu várias dicas, olha, eu prefiro fazer no banho, porque é mais rápido para mim. Já tomo logo meu banho. E ela cola ali e pronto, veste a roupinha dela e ninguém nem vê que ela está ali com a bolsinha dela. E ela vai para todo canto com isso. Ela é jovem, vai para balada, vai para praia, né? Acho que a ideia é essa mesmo. Eu acho a gente que tirar esse modelo, né, doutora?
Eu acho que é assim que tem que ser lidado com naturalidade, como algo fisiológico mesmo, tanto pelo paciente como pela sociedade. Acho que a mensagem é que a ostomia, você deve ter uma qualidade de vida, você tem todos os aparatos para isso, e, hoje em dia, e assim, ostomia salva vidas, né? A gente tem que tirar esse tabu. A visibilidade tira um pouco do receio do paciente, então o fato de ver outras pessoas tendo uma qualidade de vida normal, mostra para o paciente que ele também, né, que ele também tem condições para isso, né? Exato, né, Marcela? Eu acho que você concorda, Sim. Principalmente você estando também a par de toda essa gama, né, essa riqueza desse material que hoje é utilizado, né? Com certeza, né? A mensagem que eu quero deixar e que a gente sempre deixa é que a estomia, ela não define, né, as pessoas. Você pode ter uma vida melhor a partir do dia que você tem essa segunda chance de estar na vida. Você tem que ter qualidade de vida e viver todos os seus dias, a sua vida e a sua rotina da melhor forma. Sejamos gratos. Então, eu sou grata também a vocês por terem participado, as duas. Tem muito conteúdo também nas redes sociais, vocês podem acompanhar. Doutora, qual a sua rede social, por favor? Pronto, a minha rede social no Instagram é @doutoranubiel. Eu trago mais temas mesmo relacionados à cirurgia digestiva, rotina, cirurgias. Muito bem. E a Marcela também pode falar um pouco pra gente, para quem está em casa e quiser acompanhar a evolução desses equipamentos também, né, Marcela? Isso, então podem acessar a @coloplastiaestomias e pode acessar o meu perfil também pessoal, que é @massara77. Lá também vai ter muito conteúdo aí do autocuidado e de como, né, viver com a estomia. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui. Até a próxima. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.